Olá, boa noite. Boa noite. Polícia Federal prende o ex-articulador político de Temer, Gedel Vieira Lima. Ele é acusado de corrupção e de tentar evitar as delações de Eduardo Cunha e Lúcio Funaro. No Rio, nova fase da Lava Jato chega ao setor de transportes e ex-governador Sérgio Cabral é acusado de receber propina por reajustes na tarifa de ônibus. Balança comercial brasileira apresenta superávit no primeiro semestre. É o melhor resultado para o período desde 1989. Comissão de Ética da Presidência abre investigação contra os ex-ministros Guido Mantega, Gedel Vieira Lima e Fernando Pimentel. E ainda vai investigar os atuais ministros Gilberto Kassab e Marcos Pereira. Todos apareceram nas delações da JBS Friboi. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. O prefeito de São Paulo, João Dória, reinaugurou os Arcos do Jânio na Bela Vista, região central da cidade. O espaço foi alvo de polêmica na gestão passada, porque foi pichado e depois grafitado. O novo projeto resgatou a fachada original de 1912. As obras custaram quase R$800 mil. Foram financiadas pelo FUNCAP, o Fundo de Proteção do Patrimônio Cultural e Ambiental Paulistano, órgão ligado à prefeitura. O dinheiro veio de doações e das multas aplicadas a quem não preserva o patrimônio do município. A reforma procurou resgatar as características originais da obra, construída em 1912 no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo. Os tijolos de calcário foram restaurados e o espaço ganhou nova iluminação, obras de paisagismo e câmeras de segurança. O local ficou conhecido como Arcos do Jânio durante a gestão de Jânio Quadros. Nos anos 80, o ex-prefeito removeu daqui um antigo cortiço que havia sido construído aos pés do muro de arrimo e que tapava a visão dos arcos. A estrutura de 12 metros de altura foi então redescoberta de forma acidental e se tornou uma referência na interligação da Avenida 23 de Maio com a Radial Leste. Durante a gestão passada de Fernando Haddad do PT, os arcos foram alvo de polêmica. O local foi pichado e ficou degradado. Depois, recebeu painéis de grafite recentemente apagados para a restauração. Durante as obras de inauguração, o prefeito também comentou a situação do partido dele, o PSDB, na esfera política nacional. Ele voltou a criticar o senador Aécio Neves, que mesmo investigado na Operação Lava Jato, teve mandato de volta após ser afastado. Dória criticou a manutenção de Aécio na presidência do partido. Ele tem o direito de se defender e tenho certeza que o fará muito bem, mas o PSDB precisa seguir o seu caminho, precisa seguir a sua rota. Não pode seguir nessa interinidade ou numa circunstância onde o presidente do PSDB tem que responder pelo Lava Jato e ao mesmo tempo pelo PSDB. Eu não considero isso compatível. Uma espada samurai foi apreendida na Cracolândia durante a operação de limpeza da região, com apoio da Guarda Civil Metropolitana e da Polícia Militar. Durante a operação foram encontradas uma arma de brinquedo e grande quantidade de facas que seriam usadas por usuários de droga para assaltar pessoas na rua, segundo a polícia. A operação também apreendeu uma espada de samurai com um dos usuários de droga da região. Grandes quantidades de crack e maconha também foram localizadas no teto de um estacionamento que fica na esquina da Alameda Cleveland com a Rua Helvécia. A droga e o dinheiro apreendidos indicam que o tráfico continua agindo indiscriminadamente na região. Nós falamos há pouco, você viu o depoimento de João Dória falando sobre o PSDB. Está previsto um pronunciamento do senador Aécio Neves, do PSDB, no plenário do Senado amanhã. Ele deve se defender das acusações feitas pelo dono da JBS Friboi, Joesley Batista. Aécio ainda deve ouvir colegas do PSDB antes de decidir se reassume a presidência do partido, que é ocupada interinamente pelo senador Tasso Gereissati. O ex-presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, prestou depoimento hoje ao juiz Sérgio Moro na condição de testemunha de defesa de Lula. Na audiência, ele afirmou que era impossível o controle interno da estatal descobrir o esquema revelado pela Lava Jato.
O depoimento prestado hoje por José Sérgio Gabrielli ao juiz Sérgio Moro faz parte do processo que investiga se o ex-presidente Lula recebeu 75 milhões de reais de propina da Odebrecht, decorrente de 8 contratos assinados entre a empreiteira e a Petrobras. Questionado pelo Ministério Público Federal sobre o motivo da empresa não ter identificado o grande esquema de corrupção, Gabrielli disse que os participantes driblaram os controles internos da companhia. Como que o senhor explica não ter sido identificado isso antes? Eu acho que está a explicação, porque o que foi divulgado pela Operação Lava Jato, o que foi divulgado pelos réus confessos, é que eles fizeram todas as operações fraudulentas fora dos sistemas da Petrobras, respeitando os limites admitidos pelos procedimentos internos da Petrobras e realizando as operações de transações de valores com empresas interpostas, com terceiras e quartas e quintas empresas que sequer eram de conhecimento da Petrobras. Portanto, era impossível que o sistema de controle interno capturasse esses problemas. Mais um esquema de corrupção comandado pelo ex-governador Sérgio Cabral do PMDB é alvo de operação do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro e da Polícia Federal. As investigações apuram desvios de mais de 260 milhões de reais no transporte público do estado. Cabral já é réu em 12 ações. 10 pessoas foram presas, entre elas o presidente da federação que reúne as empresas de transporte do estado do Rio, Leles Teixeira, o ex-presidente do Departamento de Transportes Rodoviários, Rogério Onofre, e o vice-presidente da Rio Ônibus, da capital, Otacílio Monteiro. Um dos maiores empresários do ramo, Jacó Barata Filho, foi detido ontem à noite no aeroporto do Galeão. A operação teve de ser antecipada depois que a Força Tarefa recebeu a informação de que Jacó embarcaria para Portugal só com a passagem de ida. Ele nega. O esquema de propinas teve os detalhes revelados pelo doleiro Álvaro Novis em delação premiada. Era ele que coordenava o recolhimento do dinheiro nas garagens e gerenciava os pagamentos. Segundo o Ministério Público Federal, as empresas de ônibus do Rio distribuíram 500 milhões de reais para políticos e agentes públicos, inclusive do Tribunal de Contas do Estado. Quase metade teria sido paga a autoridades com foro privilegiado, cujos nomes não foram revelados. O ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, apontado como o chefe de mais um esquema criminoso, de acordo com a investigação, recebeu a maior parte, 122 milhões de reais entre 2010 e 2016. A questão dos pagamentos ao Sérgio Cabral continuaram não só após o fim do mandato dele como governador, mas também após a prisão de desses operadores financeiros que fazia essa contabilidade paralela. Em troca da propina, o então governador concedeu desconto no IPVA dos ônibus, isentou as empresas do pagamento do ICMS sobre o diesel e foi além. Segundo o Ministério Público, Sérgio Cabral também embolsava dinheiro quando aumentava o preço da tarifa. Em 2009, a passagem de ônibus no Rio deveria ter subido 2%, segundo relatórios técnicos. Porém, o então governador autorizou o reajuste de 7%. O Sérgio Cabral, mesmo após ter largado o governo em 2014, ele manteve uma influência política decisiva aqui. Ele tinha muitos créditos a receber da FETranspor, em razão de negociatas que ele fez durante o seu governo. Então, sempre que havia um reajuste, o Sérgio Cabral recebia prêmios da FETranspor e ele distribuía esses prêmios entre a organização criminosa dele. Em nota, a FETranspor afirmou que colabora com a polícia e que está à disposição da Justiça para os esclarecimentos necessários. A Polícia Federal prendeu o ex-ministro Gedel Vieira Lima, do PMDB, ex-articulador político do presidente Michel Temer e ex-ministro da Integração de Lula. Ele é acusado de tentar obstruir a justiça. Gedel foi preso na Bahia por determinação da Justiça do Distrito Federal dentro da Operação Cui Bono, que investiga fraudes na liberação de recursos do Fundo de Investimentos do FGTS da Caixa. O mandado é de prisão preventiva, quando não há prazo para a soltura. Gedel foi vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa Econômica Federal no governo Dilma.
A prisão foi baseada nos depoimentos do doleiro Lúcio Funaro e do empresário Joesley Batista. Segundo o Ministério Público Federal, Gedel estaria agindo para atrapalhar as investigações. O objetivo seria evitar que o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e Lúcio Funaro fechassem delação premiada. De acordo com os delatores da JBS, Gedel teria atuado no sentido de assegurar que Cunha e Funaro recebessem vantagens indevidas. Entre as provas contra o ex-ministro estão mensagens enviadas para o celular da mulher de Funaro, sondando a possibilidade do doleiro fechar colaboração com a Justiça. Antes de ser vice-presidente de pessoa jurídica da Caixa, Gedel foi ministro da Integração no governo Lula e, no início do mandato de Temer, ocupou a Secretaria de Governo. Ele fazia a articulação política do Planalto com o Congresso e com empresários. Ele deixou o governo no final de novembro, após ser acusado por Marcelo Calero, então ministro da Cultura, de ter feito pressão para que ele liberasse um empreendimento numa área nobre de Salvador. Gedel tinha um apartamento no local. Além de Gedel, devido ao esquema de corrupção na Caixa, já estão presos Eduardo Cunha, Henrique Alves, Lúcio Funaro e André Luiz de Souza. Cunha, Henrique Alves e Gedel eram do grupo do PMDB da Câmara, o mesmo do presidente Michel Temer. Em depoimento à Polícia Federal no mês passado, Funaro disse que Temer sabia do esquema de corrupção na Caixa e que parte do dinheiro desviado abasteceu o PMDB, presidido por Temer por vários anos. Ele nega as acusações. O nome de Gedel apareceu na investigação da Caixa após análise de conversas registradas em um aparelho de telefone celular apreendido na casa de Eduardo Cunha. Segundo o Ministério Público, Gedel e Cunha atuavam para garantir a liberação dos recursos por vários setores do banco. Em delação, Joesley Batista disse também que Gedel era o interlocutor da empresa com o governo. Após a queda do ministro, Joesley disse que começou a tratar dos assuntos com Rodrigo Rocha Loures. No mês passado, com medo de ser preso, Gedel chegou a entregar seu passaporte ao Supremo Tribunal Federal. Ele colocou ainda seu sigilo bancário à disposição da corte. E agora o comentário de José de Souza, direto de Brasília. No instante em que Michel Temer vende a alma para enterrar na Câmara a denúncia em que a Procuradoria-Geral da República o acusa de corrupção, a Polícia Federal prendeu mais um integrante do grupo político do presidente, Gedel Vieira Lima. Ele reforça o time de políticos que costumavam frequentar os jantares do Palácio do Jaburu e passaram a comer as quentinhas servidas na cadeia. Antes de Gedel, foram presos Eduardo Cunha e Henrique Eduardo Alves, dois ex-presidentes da Câmara. Michel Temer se esforça para convencer o país de que a denúncia que o retrata como um corrupto não passa de uma peça de ficção do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Simultaneamente, os integrantes do staff político do presidente passam por um acelerado processo de apodrecimento. Quem não está preso é porque tem foro privilegiado. Com tanta sujeira ao redor, fica cada vez mais difícil para Temer demonstrar que sua biografia continua limpinha. Não há mais espaço para otimismo. Os pessimistas já não conseguem enxergar luz no fim do túnel. Os muito pessimistas já perceberam que roubaram o túnel. Boa noite. Comissão de Ética Pública da Presidência abre investigação contra os ministros da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab, do PSD, e do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, Marcos Pereira, do PRB. Os nomes apareceram nas delações da JBS Friboi. 3 outros ministros também serão investigados, entre eles Gedel Vieira Lima. Em delação premiada, o empresário Wesley Batista, da JBS Friboi, disse que a empresa pagou quase 30 milhões de reais em propina para o ministro da Ciência e Tecnologia, Gilberto Kassab. Segundo o delator, mensalmente, Kassab recebia 350 mil reais, pagos pelo grupo, na expectativa de um dia utilizar a influência política do ministro. Já sobre Marcos Pereira, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, o empresário Joesley Batista disse que acertou com o ministro o pagamento de 6 milhões de reais. Em contrapartida, Pereira atuaria para a liberação de um empréstimo de 2 bilhões e 700 milhões na Caixa Econômica Federal ao grupo da JBS Friboi. Também serão alvo de investigações da Comissão de Ética Pública
3 ex-ministros. Fernando Pimentel, ex-ministro de Desenvolvimento, Indústria e Comércio, é acusado de receber mensalmente R$300 mil durante o governo Dilma. Os valores seriam destinados à campanha dele ao governo mineiro. O petista foi eleito governador em 2014. Guido Mantega, ex-titular da Fazenda, é suspeito de ter pedido recursos para distribuição entre partidos políticos. Além disso, teria se beneficiado por obter informações privilegiadas das negociações do grupo JIF pela aquisição da empresa Swift, na Argentina. Já Gedel Vieira Lima, ex-articulador político de Temer, vai ser investigado pela suposta intermediação de pagamentos feitos por empresários da JBS Friboi ao ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e ao doleiro Lúcio Funaro, pelo silêncio dos dois que estão presos. Agora, todos terão um prazo de 10 dias para apresentar a defesa. Entre as punições previstas, caso o investigado ainda esteja no governo, estão advertência e recomendação de exoneração. E para ex-autoridades, censura pública, uma espécie de mancha no currículo. Todos os ministros e ex-ministros negam as acusações. Sem quórum, Câmara não abre novamente sessão que contaria prazo para a defesa de Temer. E governistas e oposição disputam a escolha do relator da denúncia contra o presidente na CCJ. Pela segunda vez, a Câmara não conseguiu quórum para abrir a sessão. Hoje, apenas 19 dos 513 deputados marcaram presença. São necessários ao menos 51 parlamentares registrados. Na prática, o esvaziamento dá mais tempo a Temer. A denúncia contra ele chegou na Câmara na quinta-feira passada e a notificação ocorreu no mesmo dia. A partir daí, passou a contar o prazo de 10 sessões para que o presidente apresente a sua defesa. Enquanto isso, a base governista e a oposição travam um duelo para saber quem será o relator da denúncia na Comissão de Constituição e Justiça. O relator deve ser anunciado amanhã, segundo o deputado Rodrigo Pacheco, do PMDB de Minas, presidente da CCJ. Pacheco afirmou que escolherá alguém que tenha conhecimento jurídico e com relativa independência. Nos bastidores, Pacheco é pressionado pelo governo, que quer um deputado aliado com o Planalto. Já a oposição defende um parlamentar independente. Os dois deputados favoritos para a relatoria são Alceu Moreira e Jones Martins, ambos do PMDB do Rio Grande do Sul. O Palácio do Planalto quer que a denúncia seja rejeitada na CCJ. Temer espera contar com o apoio de ao menos 40 dos 66 deputados da comissão e conta com a ajuda dos partidos aliados para garantir este quórum. Na semana passada, o deputado Major Olímpio, do Solidariedade, que criticou Temer, foi substituído da comissão. Ele contesta a troca. Se eu, que só tinha um votinho lá, estou sendo objeto dessa preocupação do presidente e dos partidos que compõem a base, é porque o susto que eles podem tomar em plenário é mais do que verdadeiro. Isso apequena o legislativo. O poder legislativo brasileiro passou a ser um puxadinho do Palácio do Planalto, aonde vem as ordens lá e a maioria dos deputados e senadores se curvam, se prostram pelas comodidades e vantagens pessoais. Isso é lamentável. Independente do resultado na CCJ, a matéria vai para a análise do plenário. Lá a votação é aberta, exemplo do que ocorreu durante o impeachment de Dilma Rousseff. Por enquanto, nenhum partido da base do governo já fechou apoio ao presidente Michel Temer. No papel, ele reúne uma base com cerca de 325 deputados. A movimentação em Brasília nesta semana promete ser intensa. Os líderes devem se reunir para definir o posicionamento a adotar em relação ao caso na Câmara. Temer precisa garantir pelo menos 172 deputados para que a denúncia seja arquivada. Hoje, o presidente discutiu o tema com aliados e se reuniu com advogados para tratar a estratégia de defesa. Segundo os advogados, a defesa de Temer na Câmara deve ser entregue ainda esta semana. Na denúncia, o presidente da República e seu ex-assessor, Rodrigo Rocha Loures, são acusados de corrupção passiva. Segundo o procurador-geral da República, Rodrigo Janot, os R$500 mil que estavam na mala e que foram entregues a Rocha Loures pela JBS eram destinados a Temer. Ele nega. Eduardo Cunha teve o pedido de liberdade negado pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal.
Preso desde outubro do ano passado, o PMDBista já teve ao menos outros 2 habeas corpus negados no STF. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Pesquisa Datafolha constata: o Brasil está tomado pelo desalento e medo. O Brasil está numa encruzilhada. Na ponta de um dos cruzamentos está o fascismo. Segundo as intenções de voto para 2018, Bolsonaro diz: minha especialidade é matar. Bolsonaro já pregou uma guerra civil e defendeu fazer o que a ditadura não fez: matar uns 30 mil, começando pelo FHC, disse ele. No ambiente de avacalhação e autoavacalhação da política, Bolsonaro avança. Apodrecimento e inanismo da política e consequente vácuo levam ao gigantismo de outros poderes e atores, ao desequilíbrio. Delfim Neto disse hoje: o setor privado, tal mercado empresariado, anulou, leia-se comprou, a única força que controla o capitalismo, o Congresso. Neste consórcio se inclua decisivos setores do sistema judiciário e das mídias, com excessos ou omissão na atuação, disputando o vácuo. Vácuo e espaço cada vez maiores de poder embriagaram a muitos, que agora começam a perceber: a crise se espalha e pode engolir a todos. Neste 2017, em 509 atentados terroristas pelo mundo, morreram cerca de 3.450 pessoas. Isso o Brasil assassina, em média, a cada 3 semanas. Escancaram-se medo, raiva, frustração, ressentimento, desencanto, os ódios. Ambiência ideal para o fascismo e fascistas. Em 1920, ridicularizado, Hitler defendia combate até a vitória final. Em 25, escreveu: lágrimas da guerra prepararão as colheitas do mundo futuro. Nas eleições de 1928, o partido de Hitler teve insignificantes 2,6% dos votos. Veio a grande crise de 29 e 4 anos depois, em 33, Hitler chegou ao poder. O resto é história. Com o viés de alta em meio à crise, Bolsonaro já é o segundo nas intenções de voto. Bolsonaro é um fascista. Boa noite. Hoje foi a tarde mais fria do ano, com máxima de 15,8 graus. E a próxima madrugada será gelada. Vamos à previsão do tempo com Mariana Armentano. Para os próximos dias, o destaque vai ser a intensificação da massa de ar polar que já está atuando sobre o país. Com isso, o tempo fica firme aqui na capital, mas as temperaturas não sobem muito. Nessa madrugada, teremos mínima de 8 e máxima tarde só de 18 graus. Aí na quarta-feira o tempo abre mais à tarde, mas as temperaturas não passam dos 19 graus. E na quinta, a máxima prevista é de apenas 20 graus por aqui. A balança comercial brasileira apresentou superávit, exportações maiores que importações de 36 bilhões de dólares no primeiro semestre. Segundo os números divulgados hoje pelo Ministério da Indústria e Comércio Exterior, é o melhor resultado para o período desde o início da série histórica, em 1989. Em junho, as exportações superaram as importações em 7 bilhões e 100 milhões de dólares. Este também foi o melhor junho em 29 anos e o segundo melhor mês de todos, perdendo apenas para maio deste ano. E agora vamos ao comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O saldo comercial é um dos bons dados da economia. A safra agrícola e outros produtos básicos ainda têm peso relevante, mas aos poucos a indústria vai reagindo. Indústria que reduziu muito a presença externa no período em que ficou focada na demanda doméstica e perdeu competitividade com o dólar baixo. Só que agora, ampliar as vendas externas é a saída para driblar a fraqueza do consumo interno. Consumo que não terá reação mais forte enquanto o desemprego permanecer elevado e o crédito caro e restrito. Mas até nesse sentido, tem dados que podem produzir efeito mais para o final do ano. Um deles é a inflação baixa. Hoje mesmo foi divulgado o IPCS da Fundação Getúlio Vargas com deflação de 0,32% em junho, a primeira desde 2006, e alta em 12 meses de apenas 3,44%. O IPCA, o índice oficial, deve ir pelo mesmo caminho, o que ajuda na recuperação da renda dos trabalhadores, já que os salários devem subir em percentuais maiores. Por outro lado, com essa inflação e expansão ainda fraca da economia, começa a ganhar força de novo a aposta no corte de 1 ponto na taxa básica de juros na reunião deste mês do Copom.
o impacto também não será grande no curto prazo. Os bancos continuam cautelosos pelo risco da inadimplência que segue em alta. Mas são esses sinais, assim como o bom desempenho da agricultura, que devem garantir algum crescimento este ano. Nada excepcional. O país continua com problemas estruturais, principalmente esse rombo das contas públicas. Mas deve sair do vermelho, o que já é alguma coisa. Eu volto na quinta-feira. Até lá. O governo argentino informou que a Odebrecht está banida de participar de licitações para obras no país pelos próximos 12 meses. Para justificar a decisão, a Argentina citou as investigações contra a empreiteira que correm na justiça do país e no âmbito da Lava Jato aqui no Brasil. A Odebrecht é alvo de ações na Argentina por suspeita de superfaturamento de obras e pagamento de propinas que podem chegar a até 100 milhões de dólares. A Odebrecht admitiu ter pago propina em pelo menos 11 países da América do Sul. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma ótima noite para você. Até amanhã, Gabriel. Tchau, Ju. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Até uma excelente semana. Uma boa noite. Fica agora com o Rony Vano todo seu. Até amanhã. Participe da prova ciclística 9 de julho. Inscrições no site gazetaesportiva.com/prova 9 de julho.